Rapaziada, 2026, ano de Copa do Mundo, o brasileiro já fica como, ó, tananana, país em caos. O importante é que tem Copa do Mundo esse ano. Mas olha aqui, o nosso amigo El Brasa na Copa fez um A vídeo muito espera por interessante, vamos reagir aqui um ao salvador vídeo. da pátria sempre foi uma Qual que é o defeito da seleção do Ancelotti? marca registrada do torcedor brasileiro. Parecia que todos os nossos problemas seriam resolvidos com a chegada daquele senhor italiano. A imagem de Carlo Ancelotti no banco de reservas trazia uma sensação de segurança inédita. Mas existe um detalhe tático que poucos observaram no meio de toda essa euforia da torcida. É justamente sobre esse ponto cego que vamos conversar hoje de uma maneira bem direta. Antes de entrar no campo tático, já deixa seu like e se inscreve aqui no El Brasa na Copa. A história começa não nos gramados brasileiros, mas sim nos campos da Europa, onde ele brilhou. Todo mundo conhece o estilo paizão e gestor de grupo que fez o Real Madrid multicampeão. Ele é o mestre em O último paizão que a gente teve na seleção brasileira ganhou a Copa do Mundo, cara. Filipão era esse estilo de técnico paizão. Tudo bem que ele voltou lá em 2014, tomou 7 da Alemanha, mas isso a gente esquece, gente. Felipão, ídolo máximo. deixar os craques confortáveis para decidirem o jogo no talento individual. O problema é que o futebol de seleções hoje em dia não perdoa a falta de compactação. A seleção brasileira historicamente se acostumou a atacar com muita gente e deixar espaços. O estilo do Ancelotti exige uma leitura de jogo que os nossos laterais muitas vezes não têm. Imagine o cenário onde o time está todo no ataque, Brasil não tentando tem furar uma lateral, retranca adversária. É nesse exato momento que o sistema preferido do italiano começa a mostrar suas rachaduras. Ele gosta de um meio-campo móvel que flutua bastante e não guarda posição fixa o tempo todo. Isso funciona maravilhosamente bem quando você tem jogadores que se conhecem de olhos fechados, mas na seleção o tempo de treinamento é curto e o entrosamento demora muito para acontecer. O buraco que fica entre a linha de defesa Esse aqui é um canal de IA, gente. Mas tá parecendo aquela cena do Chaves jogando bola. e o meio-campo é o convite para o contra-ataque. Nós vimos isso acontecer diversas vezes no Real Madrid, mas o Courtois estava lá para salvar. A questão é se a nossa defesa vai ter a mesma proteção quando a bola for perdida no ataque. O conceito de liberdade posicional é lindo na teoria, mas perigoso na prática. Contra europeus, os times modernos jogam como máquinas programadas para explorar qualquer centímetro de erro. E o ponto fraco do E, cara, entrando nesse assunto, tem técnico de latereio. Cucabol, gente. Tem técnico de jogar lateral com a mão na área agora no futebol europeu, porque descobriram que a chance é muito alta de gol. sistema Ancelotti é justamente a transição defensiva quando perde a bola. Quando o time perde a posse, os jogadores precisam recompor a linha defensiva em segundos. No modelo do italiano, essa recomposição depende muito mais da vontade do que da tática. Isso exige um preparo físico absurdo que nem sempre os nossos craques conseguem manter. Pense no Vinícius Júnior e no Rodrigo, tendo que voltar para marcar lateral o jogo inteiro. Isso tira a energia que eles precisam para explodir no ataque e decidir a partida para nós. O equilíbrio entre atacar com liberdade e defender com rigor é o grande desafio desse modelo. Muitos analistas focam apenas nos títulos que ele ganhou e esquecem de olhar como ele sofreu. Houve jogos em que o time dele foi dominado e só venceu pela genialidade de um único jogador. Depender de milagres individuais não é uma estratégia segura para quem quer ganhar a Copa. A seleção brasileira não pode se dar ao luxo. Cara, a seleção brasileira sempre jogou melhor, dando liberdade para os jogadores e individualidade, cara. De jogar na base do vamos ver o que acontece. Já não concordo muito com o chat GPT aqui, não. O buraco tático que se forma nas costas dos volantes é uma avenida para os adversários. Esse espaço vazio é onde os meias adversários gostam de flutuar e criar as jogadas de perigo. Se o nosso volante sai para caçar o adversário, a zaga fica exposta e desprotegida atrás. Se o volante fica plantado na frente da área, o adversário tem tempo para pensar e chutar. Esse dilema da marcação no meio-campo é algo que o Ancelotti resolve com peças específicas. Ele precisaria de um carregador de piano incansável para cobrir as subidas dos nossos laterais. A cultura do futebol brasileiro sempre valorizou o lateral que apoia e vira um ponta no ataque. Mas no esquema do Ancelotti, isso pode gerar um desequilíbrio fatal contra times rápidos. A cobertura desses espaços exige uma disciplina tática que às vezes falta ao jogador brasileiro. Não é por maldade ou falta de vontade, mas sim por uma questão de característica de jogo. Nós gostamos de ter a bola no pé e ditar o ritmo
da partida com passes curtos e habilidade. O estilo do Ancelotti muitas vezes aceita ser dominado para contra-atacar com velocidade. Essa postura passiva sem a bola pode ser um veneno contra seleções como França ou Espanha. Eles sabem rodar a bola com paciência até encontrar a brecha que o nosso time vai deixar. E acredite em mim, essa brecha vai aparecer porque o sistema de marcação não é pressionante. O técnico italiano não é fã daquela pressão alucinante na saída de bola do time adversário. Ele prefere recuar as linhas e fechar a casinha, esperando o momento certo para dar o bote. Isso traz o adversário para o nosso campo e aumenta o risco de sofrer um gol em uma falha. Para o torcedor brasileiro, ver a seleção recuada, defendendo... Olha, vai ser risco de infarto, mas a gente já ganhou Copa sim. Abel Ferreira do Palmeiras ganhou, diversos títulos assim, então não é uma estratégia ruim. O resultado é um teste cardíaco. Talvez nós não temos a cultura de sofrer sem a bola. E isso gera ansiedade, dentro e fora do campo. Quando a torcida começa a vaiar, a impaciência toma conta e o time perde a concentração. Esse aspecto psicológico de aceitar a pressão adversária é o primeiro pilar do ponto fraco. Mas existe um segundo pilar que é ainda mais preocupante quando olhamos para o elenco. Estou falando da dependência criativa que esse sistema impõe aos homens de frente do time. Se o Neymar ou o Vini Júnior tiverem um dia ruim, o time simplesmente para de funcionar. Não existe um padrão de... Neymar nem se sabe se vai ser convocado, né? Jogadas ensaiadas que salva o time quando a individualidade falha. Tudo parece depender da inspiração divina de alguém tirar um coelho do cartola no final. O Vini Júnior já não joga nada na seleção desde sempre, então... Isso funciona. É um argumento bosta também do ChatGPT. Funcionou no Real Madrid, porque eles têm os melhores do mundo em todas as posições. Na seleção, nós temos craques, mas também temos posições onde a carência técnica é visível. Adaptar esse modelo laissez-faire para a realidade da amarelinha é um risco gigantesco. A falta de rigidez tática pode ser confundida com bagunça organizacional pelos jogadores. E nós sabemos muito bem o que acontece quando a seleção brasileira vira uma bagunça. O histórico de eliminações recentes mostra que caímos justamente por falta de organização. O 7-1 e a eliminação pela Croácia tiveram componentes de descontrole emocional e tático. O Ancelotti traria a calma, mas talvez não traria a organização rígida que nós precisamos. É irônico pensar que o técnico mais vencedor do mundo pode ter um defeito. Tecnicamente, quem trouxe a organização rígida foi o Tite. Deu o quê? 2 Copas a gente não ganhou, cara. Tão evidente, mas o futebol é feito dessas contradições e é isso que torna a análise tão fascinante. Nos próximos minutos, vamos aprofundar em como isso afeta especificamente a nossa defesa. Vamos falar sobre os nomes que sofrem com esse sistema e quem poderia se beneficiar dele. Afinal de contas, nem tudo é terra arrasada e existem pontos positivos nessa abordagem. Mas o nosso foco hoje é alertar para o perigo que ninguém está querendo enxergar agora. Prepare-se para entender por que a liberdade excessiva pode ser a nossa maior armadilha. Voltando ao ponto da defesa, vamos analisar como nossos zagueiros ficam Mudou a voz daí, é do nada. Postos nesse esquema. A dupla de zaga precisa ser rápida para cobrir os espaços deixados pelos laterais que subiram. O Militão tem velocidade para isso, mas precisa de um parceiro que não fique vendido no lance. O problema maior é quando o adversário lança a bola nas Camisa 0, foda-se. costas do lateral esquerdo ou direito. Historicamente, o Brasil sofre muito com bolas cruzadas na área vindo desses espaços vazios. No sistema do Ancelotti, os laterais muitas vezes atuam como meias, construindo o jogo por dentro. Isso Revelado o sistema de clonagem na seleção do Ancelotti. Deixa o corredor lateral livre para o ponta adversário fazer a festa, se não houver cobertura. Imagine enfrentar um atacante veloz como um Mbappé, com o nosso lateral voltando atrasado do ataque. É um cenário de pesadelo que tira... Cara, te falar que isso me dá uns calafrios mesmo, mano. Imaginar os laterais do Brasil marcando... Porra... marcando Mbappé, marcando Lamine, mano... sono de qualquer torcedor que entende o mínimo de tática. A falta de um volante de contenção fixo agrava ainda mais essa situação de vulnerabilidade. O Casemiro já não tem mais aquele pulmão de 20 anos para correr por 3 jogadores o tempo todo. E os novos nomes, como Bruno Guimarães, gostam de sair para o jogo e pisar na área adversária. Se todo mundo sobe para atacar, quem é que fica para apagar o incêndio quando a bola é perdida? Essa conta não fecha. E o resultado costuma ser o goleiro brasileiro tendo que operar milagres. Outro ponto
ponto crítico é a bola parada defensiva, que exige concentração total e posicionamento. Um time que joga de forma relaxada tende a falhar na marcação individual dentro da própria área. Nós vimos na última Copa como um vacilo de segundos pode custar o sonho do Hexa para sempre. O estilo paizão pode deixar o clima leve, mas às vezes leveza demais vira falta de atenção. Precisamos de sangue nos olhos e faca nos dentes para ganhar de seleções europeias organizadas. A passividade na marcação é o pecado capital que o futebol moderno pune com eliminação direta. Mas vamos falar um pouco sobre a saída de bola, que também sofre com essa estrutura mais solta. Sem movimentos coordenados, os zagueiros ficam sem opção de passe e acabam dando o chutão. O chutão é entregar a bola de graça para o adversário começar um novo ataque contra a gente. O Ancelotti confia que a Cara, não necessariamente, porque o chutão hoje tem sido muito utilizado na Premier League, porque resulta em muito gol. Anota aí. A qualidade técnica vai resolver a saída de bola, mas nem sempre resolve. Inclusive, papai Abel Ferreira faz isso. O adversário encaixar uma pressão alta, nossos defensores vão precisar de ajuda aproximada. E se os meias estiverem longe esperando a bola no pé, a ligação direta vira a única alternativa. Isso mata a característica do futebol brasileiro de toque de bola e aproximação entre as linhas. Estamos falando de transformar a seleção em um time de transição rápida e pouca posse de bola. Será que o torcedor brasileiro está preparado para ver a seleção jogando por uma única bola? Essa mudança de identidade... Cara, tecnicamente de transição rápida, o time sempre foi. É que realmente estamos ficando menos com a bola. É o preço. Mas eu acho que é mais interessante pra gente. A se pagar para ter um técnico europeu de... A defesa fica postada e a gente tem um time muito ofensivo. Se a gente fica muito com a bola, vai todo mundo pra frente, um contra-ataque do adversário é mortal. Elite no comando. Talvez seja necessário, mas é importante saber que o sofrimento vai fazer parte do pacote. Não espere goleadas fáceis e controle total do jogo contra adversários de nível médio ou alto. Cada jogo será uma batalha tática, onde o erro individual pode desmoronar todo o planejamento. E quando falamos de erro individual, a pressão sobre os mais jovens aumenta consideravelmente. Jogar exposto coloca uma lupa gigante em cima de qualquer falha do zagueiro ou do lateral. A confiança é a primeira coisa que vai embora quando o time se sente desprotegido em campo. O goleiro passa a gritar mais com a defesa e o clima de insegurança se espalha pelo estádio. É esse efeito dominó que precisamos evitar a todo custo para chegar fortes no Mundial. A solução seria encontrar um equilíbrio que o Ancelotti nem sempre buscou em seus clubes. Ele teria que abrir mão de algumas convicções ofensivas para proteger a nossa meta com vigor. Agora que entendemos o buraco tático, é hora de olhar para o futuro e ver o que nos espera na Copa. A Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, onde não existe margem para erro ou recuperação tardia. Um dia ruim ou uma estratégia equivocada manda todo mundo para casa chorar por mais 4 anos. O ponto fraco que identificamos na transição defensiva é o tipo de falha que os europeus adoram. Seleções como Alemanha e Inglaterra treinam exaustivamente para explorar esse tipo de desatenção. Eles sabem que o instinto do jogador brasileiro é olhar para a bola e esquecer o homem nas costas. Se o Ancelotti não corrigir essa postura, nós vamos sofrer contra qualquer time que saiba contra-atacar. E não precisa ser uma potência mundial para complicar a vida de um time desorganizado taticamente. Nós já vimos filmes de terror contra adversários que considerávamos muito inferiores tecnicamente. O perigo mora na soberba de achar que a camisa amarela ganha jogo sozinha, sem suar sangue em campo. Mas existe um lado dessa história que pode trazer uma ponta de esperança para o torcedor cético. O velho lobo italiano tem experiência de sobra em competições de mata-mata e sabe sofrer para ganhar. Talvez ele perceba a tempo que o Brasil não pode jogar aberto como se fosse um amistoso de festa. A inteligência dele pode levá-lo a ser mais pragmático do que foi em toda a sua carreira de clubes. Imagine se ele decide trancar o meio-campo com 3 volantes e soltar apenas o ataque para resolver. A imprensa vai cair matando, chamando de retranqueiro e dizendo que isso fere a nossa identidade. Mas a verdade nua e crua é que o torcedor prefere ser campeão jogando feio do que perder bonito. O trauma de 82 ainda ecoa na mente de quem viu a melhor seleção do mundo ser eliminada. Nós não podemos... Mas o negócio é perder jogando feio. Aí perder jogando feio ninguém aceita.
Podemos repetir o erro de encantar o mundo e entregar a taça de bandeja para o adversário. O equilíbrio é a palavra-chave que vai definir se o trabalho do Ancelotti será lenda ou fracasso. Ele precisa convencer estrelas mundiais a correrem para trás como se fossem operários do futebol. Não adianta o Vini Júnior ser o melhor do mundo na frente se ele não fechar o corredor lá na defesa. O futebol moderno... O que não vai acontecer, tá? Exige que o Vini Júnior, melhor do mundo na frente? Os 11 Por mim nem entrava. jogadores participem Não, cara, Vini joga muito, mas, mano, na seleção não tá dando não. ativamente de todas as fases da partida. Se um único jogador ficar andando em campo, a engrenagem quebra e o time todo paga o preço caro. Essa mudança de mentalidade é o maior desafio que o treinador estrangeiro vai enfrentar no vestiário. Os nossos craques são mimados taticamente em seus clubes, onde tudo gira ao redor do talento deles. Na seleção, todos são protagonistas e alguém vai ter que aceitar ser coadjuvante para o time vencer. O ponto fraco que discutimos hoje só deixa de existir com muita humilhação e entrega coletiva. Se o grupo comprar a ideia de que defender é tão importante quanto atacar, nós temos chance real. Mas se a vaidade falar mais alto e cacar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10. chance real. Mas De certa forma, cara, 5, 10, por mais irônico, eu sei que é erro do ChatGPT aqui da IA que ele usou, mas representa muito do que é a história do futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre teve muitos 10 na seleção jogando juntos. se a vaidade falar mais alto e cada um quiser resolver sozinho, nós vamos ver o filme repetir. Aquele espaço nas costas do volante vai virar a avenida da nossa tristeza em mais uma eliminação. É duro falar isso, mas a realidade precisa ser dita antes que a gente crie expectativas irreais. O Ancelotti é um gênio, mas não é mágico e não vai consertar décadas de cultura em 10 jogos. Nós vamos precisar de paciência quando o time oscilar e parecer perdido em alguns momentos do ciclo. As vaias não vão ajudar a corrigir o posicionamento defensivo, nem fazer o time correr mais rápido. O apoio da torcida precisa ser incondicional, mas a cobrança por organização deve ser implacável. Não aceite ver a seleção brasileira bagunçada em campo como se fosse uma pelada de fim de semana. Nós somos a maior potência do futebol mundial e merecemos um time que jogue com inteligência tática. Espero que essa análise tenha aberto seus olhos para os perigos que estão escondidos na empolgação. O otimismo é bom, mas o realismo é o que nos prepara para as batalhas duras que virão pela frente. O Hexa não virá por gravidade e nem porque temos o melhor treinador de clubes do mundo no banco. Ele virá se corrigirmos essas falhas estruturais e jogarmos com a seriedade que a Copa exige. Você acha que o Ancelotti vai conseguir tapar esse buraco na defesa ou vamos sofrer com contra-ataques? Deixa sua opinião aqui nos comentários porque eu leio tudo e quero saber o que a torcida pensa. Aqui a gente fala a verdade que a televisão muitas vezes esconde para não chatear ninguém importante. Vamos torcer muito para que eu esteja errado e que a seleção seja uma máquina perfeita de vencer. Imagine poder criar... Cara, uma máquina perfeita de vencer com certeza não é. Eu tenho completa certeza que a gente vai sofrer em muitos momentos, mas a minha expectativa tá alta, cara. É Copa do Mundo, é Brasil, mano, não importa, o vexame... Mano, 2014 foi um vexame, eu não queria mais assistir a seleção. Primeiro jogo da seleção eu tava lá vestido de amarelo e assistindo a seleção de novo, cara. Porque o futebol, ele tá na alma do brasileiro, tá no sangue do brasileiro. E vambora, mano. O que a gente pode fazer é torcer pra esses caras dar o sangue e ver no que dá. E aí, curtiu? Comenta aqui a sua opinião. O Ancelotti vai conseguir ganhar a Copa? A Copa?